Gente, se você ainda não tá tentando não ter spoiler, para de ouvir agora, viu? Para agora. Nos primeiros 3 minutos já não dava mais. Já não dá. Oi, gente, eu sou a Ellen Ramos. Eu sou Alexandre Mortágua. E esse é o podcast Queimando Filme. Bem-vindos! Estamos aqui no nosso primeiro episódio, olha que chique. Sobre a última grande vontade nacional, Bacurau. Espera, cara! Tá perigoso, caralho! Logo! Jake, Julia, do you copy? We're on it. Cláudio, vamos deixar pra ir amanhã. Fica tu, Nelinho. Eu que não fico nesse inferno. Eu conheço essa estrada, mulher. A gente também gostou para caramba e também quer comentar, né? Vamos falar sobre o que é o nosso podcast? Vamos, sobre o que é o Queimando Filme. Queimando Filme não vai ser aquele podcast que a gente vai ficar falando do primeiro, segundo, terceiro, quarto ato, da referência de Tarkovsky. Não, tá tudo bem, a gente também gosta disso. Mas a gente quer que seja um podcast pra você sair do filme e falar, o que o Ale e a Ellen acharam? Quero falar com os meus amigos sobre isso. Quero falar com meus amigos no bar, como se a gente estivesse tomando uma cervejinha ali, seus amigos não assistiram, você tá com raiva deles, que eles não assistiram, pra comentar certo filme, certa peça, certo álbum. E a gente vai aqui comentar com vocês no melhor estilo possível, tá, ou meus no amores? Ou pior, não espera muita gente não. Mas hoje, já em grande estreia, que a gente vai falar de Bacurau, a gente também vai ter a participação via telefone de Karine Telles e Tomás Aquino, mais conhecido como Acácio, mais conhecido como Pacote. 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 Você ficou na nossa memória nesse filme, hein? Te amo, Pacote. Então, vamos começar? Gente, Bacurau estreou no Festival de Cannes esse ano. Foi maior burburinho, igual foi com Aquários, né? Foi aplaudido por 7 minutos no final. 7 minutos de 7 minutos, aplausos. gente, aplaudindo 7 minutos, a mão arde, né? Não E é eu fácil. amo que o sucesso das coisas é medido na minutagem dos aplausos. Isso né? é verdade. Ai, eu recebi uma promoção, 3 minutos de aplauso. Eu acho que as coisas deviam ser mais medidas assim. Um ótimo termômetro também. Acho que a gente pode fazer isso no final. Quantos minutos de aplauso? Ótimo. Então, o filme, pra quem não sabe, é do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, que já trabalhou com ele nos curtas dele, no Vinil Verde. No Som ao Redor, no Aquários. Os filmes do Kleber Mendonça. Pra quem não viu ainda, Aquários ficou mais conhecido, mas antes veio o Som ao Redor, que é um dos meus preferidos. Dois filmaços, filmaço. Muito bom. E dos curtas do Kleber, eu sou apaixonada por Recife Frio. Ah, mas é unanimidade, né? É, né? Eu acho que o Recife Frio é super unanimidade. Quem não assistiu, gente, dá uma procurada, vale muito a pena. E também o Vinil Verde, eu acho bem babado. Eu acho o Vinil Verde, eu acho o mais distante do resto do que ele já fez. Muito. É outra fase do diretor. Mas eu acho que Bacurau colou um pouco em Vinil Verde de novo. Colou um pouquinho, eu acho também. Voltou pras origens. Uma coisa meio gore, meio slasher, meio… Distópica, meio… Cadê os membros dessa mãe? total. E eu assisti grávida o Vinil Verde. Pânico. Se vocês não assistiram, depois vocês vão entender. Tava um pouco engraçado. Eu grávida assistindo um filme lá que a menina vai perdendo os membros. Quanto mais ela desobedece uma ordem da mãe, a mãe vai perdendo partes do corpo. Perde braço, perde perna, vira um cotoco. É inspirado num conto russo. Uma dessas coisas que se contam pra crianças. Pra controlar a criança, tipo o homem do saco, sabe? Sim. E uma curiosidade é que eles estão fazendo esse roteiro de Bacurau há 10 anos. Eu e o Ale, um dia a gente sentou pra fazer um roteiro no fim de semana. Não terminou. Fizemos um projeto pro edital e a gente não passou, né? E a gente ficou, poxa, por que será que a Justus não passou? Acho que agora eu entendi o porquê. O tempo do cinema, ele é um pouco mais elástico, viu? Meninos e meninas que estão aqui com a gente hoje, talvez a gente tenha que entender que não é o tempo do capitalismo selvagem do Instagram. Realmente, talvez você pegue aí 10 anos pra escrever um roteiro e que valeu a pena, né? Na produção também veio aquela dobradinha que eles fizeram em Aquários, que é a esposa dele, a Emily Lesclos. Ela é chiquérrima, eu vi ela no Nossa, Janela. ela é chiquérrima. E eles têm um filho, coisa mais fofa. Aquela, 2 anos. Stalker. Creep! E é uma dobradinha da Emily com o Said Ben Said. O Said Ben Said é um produtor da Tunísia, mas ele trabalha com diversos diretores. Ele trabalhou com o David Cronenberg em Mapa para as Estrelas, com a Julianne Moore. Ah, É um filme sobre famosos
esquisitos. Sim. E com o Polanski em Deus da Carnificina, que é aquele Carnage. É um bom exemplo de filme com poucos personagens que se passam em um lugar só. Você ama esse filme mesmo? Você já Eu me falou. adoro esse filme. É um filme Aquela que simples. confirma o Alê, né? Você ama mesmo, não é mentira. Verdade, não, verdade, ama não, mesmo. não mente, não mente. E tem o Pedro Sotero, que é o Também. diretor de fotografia, né? Que fez Aquários também. Ele fez esse da Casa Grande, eu não vi esse filme. Escutei Esse muitas filme- críticas. É o mesmo diretor de Domingo, né? Casa Grande? É, Domingo. Aquele filme que teve aquela Camila Morgado. Gostou da minha mímica? Não entendi. Eu fiz o olhar da Camila Morgado pra você. Que olhar da Camila Morgado? Ah, um olhinho menor, outro maior, meio Tom York. Tonho. Gente, Domingo eu adorei, mas assim, muito problemático. Vamos voltar para Aquários. Aí o Pedro Sotero foi diretor de fotografia de Casa Grande. A gente tá trazendo o IMDB aqui, o Inception pra vocês. Entendeu? E já dando dicas de filme. Assistam Casa De Grande. filmes pra assistir. A ficha técnica, só porque é bom falar de profissionais que ninguém nunca fala, coitada A deles. montagem. A montagem é do Eduardo Serrano e a direção de arte do Thales Junqueira, que também já trabalhou no Aquários com o Kleber e com o Juliano. Agora, Lê, uma coisa que eu achei muito interessante do filme é que ele começa, entre aspas, com uma forasteira, né? Que quem tá fazendo é a Babi Colen, né? Que ela faz o papel da Teresa. Bárbara Colen, desculpa, Babi, né? Ai, eu sou muito íntima Muito dela, íntima. nunca vi na vida. Quem tá fazendo é a Babi Colen. Ela tá chegando ali na cidade, esse vilarejo de Bacurau, né? Vamos antes falar da cena de abertura? Vamos lá. Você não segurou Adum. um pouquinho no braço da poltrona quando começou Gal? Ah, eu amei. Não, foi lindo. Eu gosto muito daquela… É que você se envolve com música, né? A É. música, ela leva a gente pra um filme, isso faz muito sentido. Tipo, Aquários, eu sempre lembro do hino de Recife. Nós somos madeira de… que cupim não raiz. Quando toco isso no carnaval, eu sempre me emociono. É uma música de resistência, né? Sim, começou com Gal. Aquele toquezinho que você acha, meu Deus, vai ser um filme super tecnológico. A gente tá literalmente no universo, vendo primeiro o globo de fora, depois Sim. a América Latina. Não, eu gostei muito do início. Já começa mostrando o quê? Que a Terra é redonda, né, gente? É! Não é incrível? Obrigado, Deus! Eu acho que ele tem tantas ligações com o que tá Simbologias. acontecendo agora. Já Aham. começa com a Terra redonda. Então pronto, pode continuar. Não é plana, não tem o formato de um donuts com um buraco no meio. A gente começa a introdução, Gal Costa, Terra Redonda. Terra redonda, super aberta, um satélite. A gente pega as Américas, Brasil, Nordeste, e aí faz aquela transição pra caminho. ambulância, que a nossa Sim. grande amiga íntima, Babi Colen, Babi tá Colen lá. como Teresa, voltando para Bacurau. Até aquela hora que eles chegam logo no iniciozinho, naquela represa, eu acho aquela sequência inteira muito de transe. Muito, você tá de, entrando num filme. meio que sendo guiado. E já aparece um chamado, que é tipo, daqui um tempo. Você já entende que é um futuro. Você não sabe se é um futuro daqui 6 meses ou daqui 10 anos. Ou daqui 3 dias. E você já tá entrando e você já tá vendo que tá meio… Lembra uma coisa meio Walking Dead, assim. Tem um lance dos caixões, é muito bizarro. Muito o filme simbólico, começa né? com eles nessa ambulância e eles estão atropelando caixões. A gente não sabe se o caixão tá vazio, se o caixão tem gente dentro. E né? você fica, mano, eles estão passando em cima de corpos ou de caixões. E por que tem tanto caixão? E aí tem um caminhão tombado de caixão e muita gente pegando caixão. Igual quando você tá viajando, você vê um caminhão tombado de Coca-Cola, de batata, e tem uma galera pegando. Não, no Bacurau é de caixão. De caixão. Existe um lance com a água. Existe o lance da galera já todo mundo andar armado, né? De todo mundo se proteger. Existe uma morte em massa. As pessoas estão morrendo bastante. O que é interessante, que eu achei um recurso muito bom. Que isso de tudo tem a roteiro. ver com o Brasil de 2019, mesmo sendo escrito há 10 anos atrás. Total. Total, meu Deus, como tem. Por isso que eu acho que existe esse furor. A Teresa, a personagem da Bárbara Colen, ela chega com você, né? Você tá que nem ela tá voltando ali pro vilarejo de onde ela é. Existe já um lance de perseguições políticas, pessoal já oferecendo recompensa por presos políticos que ainda não estão sendo presos. Enfim, você já fala assim, caraca, o bagulho ficou louco, só que é meio Handmaid's Tale, né? Você fala, nossa, que bizarro, mas assim, pode acontecer daqui muito pouco tempo, né? Tudo bem. E você vai junto com ela entrando. Tanto que no início você acha que ela é a personagem principal. Você fala, nossa, o filme vai ser baseado na Teresa. Nela, é. E aí lá, acho que quando já passa pro segundo ato, eu amo que falei que não ia falar de ato, risos.
Um pouco antes dessa transição, aí pronto. Aí o filme, eu acho que ele abre um leque de personagens aí, enfim. Aí vem Pacote, que tá ali com um filme viralizado no YouTube. Enfim, aí, cara, eu acho que o filme começa a criar uma densidade muito interessante, né? É uma real montanha-russa de personagens, onde a gente passa muito rápido por todos eles, mas aí volta várias vezes em todos eles. Começamos com um funeral muito importante da cidade. De Dona Carmelita. Participação muito mais do que especial de Lia de Itamaracá, que faz a cena final de Recife Frio. Dona Carmelita, que era como se fosse assim… Você entende, né? Como é um vilarejo, uma cidade pequena… Os mais velhos importam mais. Os velhos importam muito. Então tá a cidade inteira está no enterro. E é quando aparece nossa diva Sônia Braga, né? Cara, como Domingas. que cena. E que personagem. Que personagem, O que eu amei muito da personagem da Domingas na Sônia Braga é que ela se despiu de qualquer vaidade. Porque eu acho que em Aquários ela tem um lance de ser uma diva e tal. As personagens da Sônia Braga, ela tem personagens incríveis, mas a Domingas trouxe um outro lugar pra ela, aquela coisa do cabelo branco. Que tirou ela um pouco, não só do personagem de diva, porque além de ser muito talentosa, ela sempre diva, foi né? muito linda. Ela sempre foi linda. Foi sempre enfim, ela sempre um ícone da beleza, ela sempre né? foi isso, mas eu acho que a Domingas é um bom personagem pra trazer ela pra uma… meio que assinar embaixo do realismo que o cinema brasileiro faz, Total, sabe? porque, por exemplo, a personagem dela de Aquários tem um lance de ser uma mulher muito firme, muito resistência, muito política, que venceu um câncer, muito racional, mais racional que todos os filhos. Ela tem poucos defeitos, ela tem um defeito ou outro, uma herança ali escravocrata, uma coisa do colonialismo. Que é própria da classe média, que é própria da classe média. Adora escrever. Ele adora. O Som ao Redor é sobre isso. E essa é uma outra coisa que eu amei no Bacurau, é que não é sobre a classe média. Não é. Não é. Porque, assim, olha, eu real amo muito todos os seus filmes, Sr. Kleber, mas eu tava um pouquinho cansado. Né? Tipo… Não, mas eu gostei que Som ao Redor é uma crítica, né, à classe média. Não, Aquários também. Sim, mas Aquários nem tanto. Mas só não é centralizado, sabe? Sim, sim. A Sônia Braga, assim como Domingas, ela vem com esse personagem cheio de defeitos e cheio de qualidades e com muita força, mas também não é uma personagem que se destaca pela beleza, por exemplo, pela empatia, por exemplo. Ela tem uma coisa meio louca e engraçada. E ela é a médica. Ela é a médica da cidade. Da cidade. O Bacurau tem uma coisa que ele tem diálogos muito que você quer sair falando, né? E que já se transforma em meme muito fácil. Quando ela tá atendendo a paciente, ela fala: eu passei a noite vomitando. E você tá numa atmosfera super densa do filme. Você tá super densa, você fala: caraca, teve esse enterro, saiu água do caixão. E um simbolismo, né? Sai água do caixão, você fala: mano, que vertigem. Aí vem ela atendendo assim. Aí você fala: nossa, agora vai pra comunidade. Ela fala: tem uma senhora da comunidade falando: eu vomitei a noite inteira, muita dor de cabeça. Aí ela só pega e fala: é ressaca. Aí o cinema todo quebra, crua, assim. Aí todo mundo dá uma risada, assim, tipo, entendi. Vai ter uns momentos assim. E tem, né? E tem, mas não é piada de hétero nos Vingadores, sabe? Não é. Tipo, sabe? Nossa, muita raiva. Uma puta cena de luta e aí vem o cara fazer uma piadinha, tipo… Ariel, sabe? Não Nossa, que tosco. São coisas realmente cotidianas. Você fala: é ressaca mesmo. Total. A gente conhece também nesse início Tomás Aquino, que tá fazendo o Pacote, Acácio, que é um boyzão, assim, que a Tereza já chega ali, tá ali na mesa conversando não sei o quê, e aí você já entende também que é um pouco a Tereza. Ela já vem como uma personagem meio tanto faz, tanto fez, ela não se emociona tanto no enterro, mas ela começa a entender como o Bacurau está depois que ela voltou. O peso daquela morte, né? E aí, de repente, ela fala: vamos transar essa noite, né? Vamos dormir juntos. E não é nem isso, você quer dormir comigo hoje? Você quer dormir comigo hoje? Uma super sutileza de palavras, não, sabe? Ela não chegou e falou: estou lendo Chimamanda. Ela não chegou com uma camiseta. Ou nem falou: vamos Mulher foder, tudo, sabe? Mom Power. Ela não chegou com essas coisas assim. Já sou fã de Tereza. E aí começa esses universos que eu gosto muito do Kleber, que tem Aquários, que são essas cenas soltas de situações, né? E aí as coisas na cidade vão acontecendo e aí vai construindo uma narrativa. Mostra a escola com as crianças, mostra o lance de Bacurau não tá existindo no mapa. E aí você fala: o que tá acontecendo aí? E vai trazendo os personagens e tal. E aí vem a parte que eu acho ruim.
Não, por enquanto é a boa, né? Vem Os Forasteiros, que é a Karine Telles e o Antônio Saboia, que eu gostei muito deles. Eu adorei os dois Adorei. personagens. Acho que a Karine tem o dom de fazer essa personagem que é a forasteira, que é branca, classista, do Sudeste, bem do tipo, nossa, que gentinha é essa? Que vilarejozinho é esse que eu tô? Que acha que aquele mundo não é parte do país que Não ela é mora. parte, um desdém. É tipo, realmente uma forasteira, eles vêm… Tem um lance muito bom de escolher um figurino muito bom pra Aham, eles, que que se é de… destaca completamente Que é, eles estão, tipo, fazendo motocross, então eles têm aquela roupa de motocross, tipo assim, realmente super somos… colorida. É como se fosse um carnaval ali. pra Parece o eles, clipe tá de ali. Garupa, da Pablo Vittar e da Luísa Parece a Sonza. Pablo Vittar chegando em Bacurau, exatamente. Nossa, que sonho! Já pensou? Imagina, Vamos a fazer Pablo esse Vittar meme? grávida, chegando num avião, fugindo com o Lula da cadeia, chegando em Bacurau. Grávida de Lula. chegando Grávida em de Bacurau. Lula. Vai rolar esse curta. Vai rolar esse Bacurau 2. E todos os moradores desconfiam. E é muito legal que você começa a perceber a organização dos moradores também. Quando vem uma pessoa e passa lá no início da cidade, rola um radinho. Todo mundo já sabe. E um radinho com uma mulher trans, assim, já, né? É. Que ela já chega, minha gente, tá vindo dois motoqueiros de capacete. E aí já… E aí todo mundo no celular… Ela tem uma super função de responsabilidade Ela é tipo a nessa… segurança da Ela é tipo a cidade. segurança da cidade, mas ela também está à margem da cidade, se você for parar pra pensar. Olha, Lê Tipo, ela também está, tipo… É a proteção da cidade. Mas achei Verdade. singelo também que ela tem um companheiro. Sim. Achei um toque singelo, criar Sim. possibilidades que… Isso, ninguém precisou parar 10 minutos pra contar a história desse casal. história Entendeu? da- Do cara que assumiu a mulher trans, trans. sabe? Não precisa. Mas pô, tem. Sim, cara, que obviamente, sutileza, não tinha reparado nisso. Teve tudo de discurso sem ficar. É porque não é sobre isso o É, filme. porque não é sobre isso, mas, obviamente. ao mesmo tempo, naturaliza as existências. É, como uma não coisa é que eu sobre gosto isso, muito o que era nos de se filmes esperar é que atuais. esse tipo de coisa não iria existir. Não iria existir, não iria mas ter no ele filme. naturaliza as existências que muitas vezes precisa se fazer um filme sobre essa personagem. E isso é muito importante, claro, mas também é muito importante que essas personagens, por exemplo, uma mulher trans que é casada, esteja participando de um filme apenas existindo. Sem Falar todo o peso da violência sabe, da que violência, existe porque assim, no país. precisamos que isso seja naturalizado também. Voltamos lá, então você já começa a ver quando chegam esses forasteiros que existe uma organização na cidade em que todo mundo é muito unido. Você percebe nisso também, né? Assim que ela chega, ela já coloca a sementezinha embaixo da boca. bem lembrado. Então acho que é uma coisa… De verdade, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre Sobre a o que sementinha? significa essa sementinha. Eu pensei em várias coisas. Eu acho que é mais do que puramente um psicotrópico. Eu acho que é muito um lance… Quem assistiu Chernobyl, na época que teve esse vazamento de Chernobyl, que foi real, eles sentiram o vazamento da radiação a mais de 600 quilômetros. Alguns químicos sentiram. E esses químicos que estavam lá nesse lugar de pesquisa já tomaram eu não sei se era iodo, eles tomam alguma coisa pra vetar essa radiação. Porque aí Entendi. ela faz menos efeito colateral, ela deteriora menos. E todo mundo que foi tomando conhecimento disso tomou isso. E eu lembrei muito disso. Lembrei de um estudo sobre os agrotóxicos que a gente tá agora, né? É realmente que é um processo meio que de morte lenta, né? Principalmente para a população classe C, D, E, que não compra orgânicos, que não tenham acesso a uma alimentação mais saudável. É realmente uma alimentação que vai matando aos poucos. E aí eu liguei isso na minha cabeça. O que é interessante do cinema é isso, cada um cria a sua narrativa. Eu falei, cara, isso no futuro é muito um lugar de tipo, você tá aqui, talvez o nosso oxigênio não esteja bom, aqui os alimentos que chegam pra gente, todos vencidos. A gente tem que tomar uma providência sobre isso, o que a gente come, como a gente se medica, não é seguro. Então talvez essa sementinha aqui dê uma segurada em tantas coisas tóxicas que estão sendo jogadas pra gente pelo próprio governo, sabe? Factualmente, trazendo pra Ai, realidade. viagem da Ellen, não fumei maconha. É mais uma curiosidade, porque isso não adiciona em nada na história do filme, mas foi o que me fez muito pensar sobre o que é essa bendita dessa semente. Essa semente psicotrópica que aparece no filme é a semente de macela. Ela é conhecida como a camomila nacional. É um remédio caseiro pra acalmar. Olha. Você entende? Tipo, Também lembrei já de amigos meus que tomaram sementes desconhecidas como psicotrópicos mesmo. E uma amiga minha que a gente estava naquele festival do parque de diversão, ela achava que os enfeites do parque de diversão estavam atacando ela. Falei, quem mandou você tomar essa semente, sua louca? Aproveitando que a gente tá nessa fase ali do filme dos forasteiros, a gente vai conversar aqui com a Karine.
falando muito dessa representação do classicismo, da branquitude, do estranhamento com o Nordeste, Dos dessa coisa sudestinos, dos sudestinos, de se acharem europeus. Então, vamos lá. Oiê. Oiê, tudo bom? E aí, tá me ouvindo bem? Tudo jóia. bem. Então, hoje a gente obviamente tá pegando, Maravilha. falando de Bacurau, porque quem não fala de Bacurau não tem mais assunto, não é mesmo? Quem não assistiu Bacurau, não tem papo com os amigos. Não tem papo com os amigos, com não o tem porteiro, date. não tem date. Acabou a vida de quem não assiste Bacurau. Não entende meme da internet, Não entende. sabe quem é Lunga, Não sabe quem é Lunga, não sabe quem são os motoqueiros com aquelas roupas lindas, não sabe o que é ser forasteiro, não sabe de nada. não sabe de nada. Ontem rolou umas amigas que elas são um casal e aí uma queria ver e a outra não podia, tava viajando, e a outra falou, tá vendo? Você tá demorando pra gente ver, eu não posso sozinha, agora eu não tenho assunto. E aí é uma coisa que termina relacionamento, né? Eu ia assistir escondido e depois eu ia fingir surpresa de novo. Finge costume. Meu Deus! Nossa, o que aconteceu? Eu ia fazer isso. Isso é uma boa técnica. Primeiro de tudo, eu queria que você comentasse um pouco sobre gente que ama o Brasil, mas não ama nada que é brasileiro. Porque foi essa a impressão que eu tive do seu personagem, do personagem Forasteiros, né? dos Forasteiros. Pareceu pra mim aquela galera que diz que ama o Brasil, mas não ama nada da cultura brasileira. Não Ou ama que nada tem que o uma Brasil coisa representa. muito assim, né? Coloca a camisa da seleção pra dizer que quer ir pra Disney, né? Isso, e tem uma coisa de falar. Na verdade, eu sou italiana, porque meus avós são. Na verdade, eu sou espanhola e às vezes não se identifica como brasileiros. Mas isso rola muito no Brasil. Eu amo contradizer as pessoas, que as pessoas falam pra mim, você tem uma cara de europeia, você é descendente de quê? Eu falo, não sou descendente de nada, eu sou totalmente brasileira, o que é fato, assim. Até a terceira geração acima de mim, minha família toda nasceu no Brasil. Meu avô, pai do meu pai, era um homem negro, pele negra, neto de escravos. Eu tenho índios na família. Toda a minha família é brasileira. Eu amo falar isso para as pessoas. Eu não sou descendente de nada, eu sou totalmente brasileira. Inclusive tenho sangue nordestino, minha avó paterna nasceu em Alagoas. Eu sou brasileiraça, as pessoas ficam me olhando assim. Porque eu acho que realmente a minha personagem do Antônio, eles são justamente esse preconceito consigo mesmo, né? Essa coisa de não se assumir, não se reconhecer, não se entender como parte de uma cultura e achar que o que é externo é melhor, né? E tem uma arrogância neles que eu reconheço muito em muitas pessoas, infelizmente, que é de tratar muito mal quem eles consideram inferiores. Sim. E tratar muito bem, subalternamente, né, quem eles consideram superiores, assim. O famoso lambibota. O estrangeirismo, né? Do tipo, nossa, amamos Exatamente. os americanos, recebe muito bem e aí trata o porteiro igual lixo, né? Exatamente. Faz yoga, mas não dá bom dia pro Faz porteiro. yoga, mas não dá bom dia pro porteiro. É bem isso. É um exemplo clássico. Acho que ali ainda tem o componente do mau caratismo, né? Assim, de se vender. Sim. Né, em nome de uma vantagem qualquer, ou de um dinheiro, Claro que todo mundo precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro para viver. Vivemos numa sociedade que não existe sem dinheiro. Mas acho que tem um limite moral, assim, né? Do que se faz e do que não se faz por dinheiro, né? E a ganância é uma coisa muito feia. Eu amo muito aquela cena Em Volta da Mesa. Que eles são super confrontados com esses achismos deles. Super. Não, mas eu sou europeu, somos sou super branco. parecidos com vocês. E eles falam, vocês não são brancos, né? É incrível. Exatamente. Eu adoro muito a cena também de quando vocês chegam no bar, né? Tem até um certo nojo na sua personagem, do tipo, estamos aqui no bar, o que a gente vai... Não, tomar só uma água, né? Dá um medo de consumir ali, né? Uma coisa assim, olhando, e aí não... Tem essa recusa de conhecer o museu, tipo, tá, legal, obrigada. Como foi que esse personagem surgiu pra você? Se foi um convite, como foi essa aproximação com o Kleber e com o Juliano? Como que você conheceu a sua personagem? Qual foi a sua sensação, assim, de falar, oh my God... Então, eu já conheci o Kleber. Um belo dia ele me manda uma mensagem falando, eu tô aqui pra filmar um filme novo com o Juliano, que eu não conhecia pessoalmente. E talvez tenha uma personagem que
você possa fazer, você quer ler o roteiro e me dizer o que você acha, eu já comecei a pular na hora. Já fiquei Não louca de quero ler, eu alegria quero nesse fazer. momento. Antes de ler o roteiro. Mas claro que eu fiz a fina, eu falei, óbvio. Ah, claro. Eu falei com o maior prazer. Alô, Kleber? Não, tudo bem. E aí eu devorei o roteiro, assim, loucamente, li super rápido e já fiquei histérica na hora, assim. Quando terminou o roteiro, eu entendi do que eles estavam falando e escrevi pro Kleber falando, nossa, eu amei, quero muito. Não sei nem qual, ele não falou qual era a personagem. Uhum. Mas lendo, eu imaginei que só poderia ser uma ou duas ali daquela galera. E aí falei, topo fazer qualquer personagem nesse filme. Você pode me chamar pra qualquer um. Aceito tudo. E aí ele falou que era forasteiro e tal. Eu li tudo de novo, pensando já. E a gente teve algumas conversas, assim. Eu entendo muito esse lugar, sabe? Eu observo muito esse lugar, é um lugar que me incomoda muito. Eu sou de família classe média baixa. Tem uma coisa de observar esse desejo de ascensão social das pessoas por caminhos meio tortos, sabe? Sim. Que eu conheço muito de perto. E fiquei muito feliz, assim. Tive que aprender a dirigir moto. Pavor da minha vida. Nossa, Sério? eu morro de medo também, também morro de sabia? medo. Eu não ando de moto, não ando, assim. Eu Se me também chamarem, não. vamos dar uma volta na minha moto incrível, eu não vou, eu não subo numa moto. Mas aí eu falei, ok, vamos lá, aprendi e consegui fazer algumas coisinhas. A maioria das cenas de estrada e tal é dublê. Mas algumas chegadinhas, umas saidinhas, assim, sou eu, na moto. E aí chegou o Antônio, que é o Antônio Saboia, que é um parceiro incrível, que eu já conhecia do Lobo Atrás da Porta. A gente contracenou rapidinho. Eu fiz uma participação nesse filme que eu amo também. Eu sabia que eu reconhecia ele de algum lugar. Ele faz o Lobo. E foi um super parceiro, a gente se deu bem, a gente morria de rir nos ensaios, criando as pequenas coisinhas. Ele faz uma coisa que eu acho incrível também, ele dá uma cheirada na água antes de beber. Sim, total. Na água da garrafa Na água da fechada. garrafa lacrada. Quem comprou? Lembrou tanta gente da minha família. Amo. Exatamente. Depois, quando chegaram os gringos, né, pra fazer aquela cena da mesa, já tava filmando, né, quando chegou todo o elenco estrangeiro, a gente combinou um ensaio e foi super importante, porque aquela cena, ela é muito significativa, né, ela tem muitas coisas acontecendo ali, tem muito texto, é em inglês, são muitos personagens ao mesmo tempo, fala de muitos assuntos. Sim. É uma cena de 9 páginas, sei lá, uma cena gigantesca. Foram 3 dias filmando aquela cena, se eu não me engano. Ô, louco, bicho. Massa. É. Eu acho aquela cena super uma síntese do filme, sabia? Muito, Eu também acho. muito do que o filme, não só o que o filme quer dizer, mas o que o filme mostrou e vai mostrar. Sim. É uma hora que você entende o que tá plot acontecendo, twist, né? né? É um plot twist. Você É fala, um plot opa, twist total. é isso. É. E hoje também, né, estreou o clipe da Letrux, que você tá fazendo uma personagem. Ai, tô tão feliz com isso. Tá realizando lindo. sonhos. Eu amei. Eu amei também, já assisti, galera. Quem não assistiu, tá valendo super a pena. Qual que é o nome da música? É Vai Render. Vai Render. Vai Render. É uma das músicas do Ale preferido do Uma álbum. das minhas músicas preferidas do Eu álbum. gosto de todas, esse álbum é difícil, né? Eu também gosto muito desse disco, assim, eu escutei muito. Muito, de trás pra frente. E vocês já ouviram a versão remix, o disco remix? Sim, Não, eu não Eletrux Escuta, Letrux em Noite de Festinha. em Noite de Festinha. Ai, muito mentira. fofo. Gente, Ai, ela é tudo, né? É uma delícia. a Letrux é tudo. A Letrux é tudo. Um Rainha. beijo enorme, Letícia. E não vamos deixar passar batido também Benzinho, que esses dias ganhou pelo amor de vários Deus. prêmios. Eu amo Benzinho. Amo Benzinho. Gente, quem não Obrigada, assistiu, gente. tá Amo muito. super em tempo. O problema é que eu chorei muito. Eu Aff, também. Maria. Eu também chorei um pouco demais. Chorei. E eu acho que rendeu Ai, muita que coisa bom. boa pra você, né? Você ganhou muitos prêmios. Nossa, muita. É um filme muito importante na minha vida. E também uma coisa que vai ficar marcada pra sempre, que tem os pequenos, né? Tem meus filhos no filme. Sim. Então, pra sempre, acho que é um dos filmes, vai ser pra sempre um dos filmes mais importantes da minha vida. Ah, que É gostoso. incrível. Que bom. Em breve trabalharemos juntos. Aquela. Vamos, ai. Vamos nessa. Ixi, eu olhei aqui, ó. Todos os roteiros Cheio tem de Karine no coisa. roteiro. Todo. Ah, mas a Karine pode fazer essa. KKK, mas a gente ainda tem uns aninhos pela frente. pra- Gente, ser ator no Brasil, convite de trabalho é sempre bem-vindo. A gente às vezes parece que tá bombando, né? Fala, nossa, você tá bombando, fazendo um milhão de coisas. Mentira, eu já filmei há 1 ano. Já a pessoa fala, nossa, Benzinho tá com a bilheteria tão boa, né? Você deve estar feliz. Eu falo, gente, eu ganho R$0 da bilheteria. É, a A galera não bilheteria não entende. vem pra mim. A
A gente tá numa quantidade de coisas surreais acontecendo. Sim. Que é isso, tem que ir no cinema, tem que ir no teatro, tem que ir em exposição, tem que ir na festa, na rua, tem que ir na parada gay, tem que ocupar os espaços e falar que a gente não vai retroceder, cara, não vai. E Bacurau num timing mais perfeito e impossível, né? Não é? É uma loucura, gente. Esse eu acho que é um milagre, assim. Esses milagres da arte, sabe? Quando eles escreveram O Mundo Era Outro, quando a gente rodou O Mundo Era Outro, e agora a gente está nesse mundo que o filme faz um sentido muito forte, né? Tá mexendo muito com as pessoas. Eu acho lindo, é prova de que a arte tem essa potência, né? O que não pode é retroceder. Retroceder é que não dá. Nossa, a gente tá... Nossa, que melhor primeiro episódio, Que melhor hein? primeiro episódio. Muito bom, porque a gente nunca mais vai ter um primeiro episódio. Tão bom. E a gente nunca mais vai ter um primeiro episódio tão bom. Bom, gente, Karine aí falou sobre a Forasteira, né? Sobre esse lugar que vem do Sudeste, esse lugar do branco brasileiro que não acha que é latino. Às vezes não tem consciência de que é brasileiro, que fala, brasileiro, meus avós são italianos. E tem essa coisa também de querer justificar comportamentos escravocratas, de falar, não, mas meus avós também não tinham nada, vieram querendo falar sobre direitos, né, iguais, falando, todos somos iguais. Pra mim, os personagens dela, com Antônio Saboia, é o famoso somos todos iguais. Somos todos iguais, gente. Não tem isso de cota, né? É tipo, eles só faltaram falar isso. Isso é dividir o Brasil, gente. A gente tem que pensar pra frente. A gente tem que ir juntos. Tá bom? Aí tem o porteiro. Muito bom. Tem a pessoa que fica na chuva de segurança. Tem 3 empregadas. Não paga direito trabalhista. É isso. E 14 anos do PT destruíram o Brasil. Destruiu a vida. Mais de 350 anos de escravidão não tiveram efeito nenhum na sociedade que a gente vive hoje em dia, né? É tudo ironia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gente, vai rolar uma ligação aqui agora. Que emoção. A gente tava falando do personagem do Pacote, de Acácio, e a gente vai falar aqui com ele rapidamente. Um prazer imenso você estar aqui com a gente, Muito Tomás. obrigado pela sua participação antes mesmo de entrar no ar. E obrigado, Vitrine, mesmo. por ter Obrigada, ajudado Vitrine a gente Filmes. a arquitetar esse... Gente, Vitrine Essa Filmes fala. arrasando. Alô? Oi, Tomás, tá me escutando? Oi, tô te ouvindo sim. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo super direitinho. Olá, pessoal do Queima do Filme. Tudo bom? Nossa, a gente tá muito chique. Primeiro sobre esse set de gravação, né? Esse processo de filmagem. Quanto tempo que você ficou ali naquela cidade? Qual é o nome da cidade? Barra, não é? É Barra? No interior do lá Rio Grande do Barra. Norte. Barra foi onde a gente filmou, né? Assim, mas a base da gente ficava a 1 hora de distância, que é em Parelhas. Foi em Parelhas. Interessante. Conta um pouquinho mais de como foi ficar entre essas duas bases, vocês interagindo com a cidade, sim. as cidades fazendo parte do filme. É, porque a cidade entrou como elenco também no filme, né? E aí eu vi a sessão Isso. de lançamento que vocês fizeram lá, lotada, foda voltar no lugar que você se reuniu com a população pra fazer uma peça de arte e você voltar pra mostrar pra eles. Claro, Alexandre, foi uma coisa... Vamos começar pelo começo, né? Vamos. A gente ficou basicamente uns 3 meses lá em Parelhas. Claro, tinha a pré-produção, né, de toda uma estrutura, que o filme é um filme grande, né? Então a gente tinha muito equipamento que teve que levar, enfim, aí teve uma preparação também com o elenco para que a gente possa entrar ainda mais nesse personagem, dar vida a esse personagem. Então tivemos pelo menos 2 semanas em Parelhas de preparação e seguimos firme e forte até o final, né? No caso, eu e Bárbara Collin, a gente ficou desde o início até o final, então foram 3 meses no total, junto com a maioria da equipe. Essa preparação, como você conheceu o Pacote, como esse personagem chegou até você, como você chegou até ele, essa relação com o Kleber e com o Juliano, conta pra gente também, já emenda aí no bolo. É muito gostoso falar sobre isso, né? Gente, eu sou atriz, eu amo, eu tô aqui tendo uma aula, então, né? Posso dizer que eu aprendi muito com os não atores, né? Assim que a gente dá essa nomenclatura para as pessoas que são da cidade de Barra e também de Parelhas. Eu pude observar no olhar de cada pessoa como essas pessoas têm muita sabedoria, né? São pessoas incríveis que eu pude entender e observar, e eu comecei a construir então o meu personagem através desse olhar. Pacote, Acácio, claro, eu tive algumas referências, principalmente também de Juliano,
que a gente conversando no corredor do hotel, ele falou pra mim, cara, assiste um filme chamado Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, que eu sou muito fã de Clint Eastwood, e nesse filme o que ele pediu para dar uma observada é esse típico herói do Oeste, né, que já fez muita coisa no passado, aí você de repente quer esquecer esse passado sombrio, viver o presente, e acaba alguma coisa acontecendo ali que você tem que voltar ao passado novamente. Era cada olhar que eu podia ver lá, sabe, Ellen, que me dizia muita coisa sem falar. E poder levar o filme para aquelas pessoas, tinha pessoas que nunca assistiram um filme na vida, sabe, assim, então foi um telão imenso, gigante, com um som incrível, muitas pessoas chorando, eu pude ver vídeos e fotos depois, né, que a gente tem um grupo aqui no WhatsApp que compartilha as coisas do filme. Gente, imagina esse grupo, enfim, meu eu só fiquei sonho, cada vez mais emocionado. Fica mandando meme de Bacurau o tempo Ficar todo. mandando meme de Bacurau o dia inteiro. Nossa, que sonho. E a gente se diverte mesmo. Agora, você sabia que Bacurau ia ter todo esse estrondo, toda essa explosão, assim? Você já esperava? A minha tia, por exemplo, minha tia é minha referência. Se chegou na minha tia é porque furou a bolha. Uhum. E minha tia falando, eu quero ver esse tal de Bacurau. Aí eu, caraca, como assim? Isso realmente está muito impressionante. Na verdade, assim, quando eu tive a oportunidade de ler o roteiro, né, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Pouca coisa, que né? são dois grandes representantes desse cinema, não só nacional como internacional. Sim. Sei lá, vi um misto de gêneros, né, que esse filme traz. E, sei lá, me veio um monte de diretores, assim, de coisas, Tarantino. Veio até o Woody Allen, sabe, assim, não sei onde, mas veio pra mim, sabe? E eu disse, poxa, eu acho que isso aqui vai ser muito grande. E sabendo de Kleber, que ele já vinha numa construção, junto com o Juliano, de crescente, né? Que se você for ver só ao redor, ele tem uma visão crítico-social-política muito interessante. E aí foi Arrebatador. Aí depois veio logo em seguida Aquários, em 2006, Cannes, né, tal. E eles vêm com essa construção muito crescente. E aí eu sentia que Bacurau ia ser tão grande, assim. Só que realmente é como vocês falaram. Tô ouvindo muito das pessoas saírem tremendo assim do cinema, eu não esperava tanto desse impacto nesse sentido, de pessoas me dizerem, caramba, Tomás, eu fiquei no bar falando 3 horas sobre o filme, de repente eu vou no banheiro e escuto uma outra pessoa que eu não conheço falando sobre o filme. Então desse tamanho eu não tinha realmente a noção, mas já sabia que ia ser uma grande produção, um grande filme pernambucano. Agora assim, se não viu o Bacurau, nem sai pra fazer o date, né? Virou já uma referência de Tinder, assim, não sei se você tá sabendo. Tomás, mas não viu o Bacurau, não me dá like. Não vou sair com você. Não vou sair com você se não viu o Bacurau. É isso, entendeu? Isso é muito bom, isso é muito bom. O que você acha que mudou na sua vida, de Tomás, depois do pacote? O que esse personagem trouxe pra você? Aquele que fala nada. Não, é impossível. Eu ainda tô muito mexido, na verdade. Acho que desde o processo de criação lá em 2018 até hoje, com a reverberação de tudo, eu tô muito mexido. O que eu posso dizer que mudou profissionalmente, realmente eu tenho recebido alguns convites. E claro, curiosidade de saber quem é esse Tomás, né? De onde ele veio e que outros trabalhos ele tem, né, assim, e de pessoas elogiarem meu trabalho e quererem trabalhar junto. E eu tô muito pé no chão, assim, para poder estar muito aberto a todos esses convites, né, porque você tem vários convites, mas também é importante saber escolher certos projetos, né, às vezes são projetos que podem, sei lá, não fazer até bem para você pessoalmente, né, sim, ou qual que é a intenção, às vezes, enfim, como eu faço terapia, o que é bom. Todo mundo aqui faz. Todo mundo. Muito importante. Todo mundo devia assistir Bacurau e fazer terapia. 2 resoluções para 2019. Ainda faltam 4 meses pro ano acabar, gente. Assiste Bacurau terapia. E vai fazer terapia. Exato. Palavras de Tomás. Vamos fazer. E sempre foquei em ser artista e viver de artista, né? Viver da arte, né? Ser esse comunicador. E ter esse reconhecimento agora, assim, para mim é muito grande, assim. O que me mudou na verdade, só firmar de que eu estou no caminho certo, de saber que eu estou galgando mesmo os meus passos e firme, de ter certeza que eu preciso confiar em mim mesmo e continuar nesse caminho. Atuar é um ato político, né, Tomás?
É muito um ato isso. político, logicamente, sabe, assim, e numa fase que a gente tá vivendo agora, né, assim, Sim. né, e a gente tem que falar mesmo, não precisa ter censura, sabe, eu acho que quanto mais a gente puder conversar e ler e estudar sobre qualquer coisa, a gente só vai ter mais o livre-arbítrio que nos foi dado, né. Total. Coberto de razão. Não... Podia sair na chuva. Podia sair na chuva que não ia molhar, de tanta razão. Tanta razão que te cobre. Tomás, a gente vai Vocês são estender. maravilhosos. A gente vai estender aqui, quando você estiver em São Paulo, quiser vir aqui no Queimando Filme e falar assim, um episódio só pra gente falar. Só do Tomás. Só do Tomás Aquino, dessa carreira, dos seus personagens, da gente falar sobre o que é ser ator no Brasil também, mesmo, viu? E obrigada muito pelas suas palavras. Super parabéns por esse filme foda que vocês E fizeram. parabéns. E eu adorei muito o pacote. Muito. Eu que agradeço. Gente, eu já tenho o WhatsApp do Tomás, tá? Eu tô vendendo por R$1.000, quem quiser esse número. Porque eu sei. Você sabe que pacote. Pelo menos, viu? Pacote foi um grande crush ali de Bacurau. O povo saiu falando assim, nossa, mas o pacote, hein? O pacote. Olha. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Eu me divirto bastante. Gente, eu preciso tomar uma água. Porque Nossa! assim, eu tô apaixonada. Tô apaixonada por ele. Olha o Raul. Tá todo mundo no set, assim, ó, com a mão... Na hora que ele falava Ale, ele falava Ellen. Aí eu, que? Tomás, para. Isso que ele falou, é um personagem que, tipo, fez muita merda, tá tentando reconstruir alguma coisa. E ele faz isso sem achar que ele é a pior pessoa do universo. Ele tem que se redimir tratando todo mundo super bem, sabe? Não. Faz de uma forma muito real, como ele falou, olhando nos olhos das pessoas. Cara, Parabéns, Tomás. Tomás, felizona. A nossa estreia, não poderia ser melhor. Melhor. Cara, Ale, a gente tá muito foda. Muito chique! Jesus do Meu céu! Vamos continuar? Vamos continuar. Bom, gente, e aí a gente tem, né, esses personagens que chegam e dão esse plot twist no filme. Que você fala, oh my God, entendi. Acho que vai mudar um pouco o jogo aqui. Não, aí começa a rolar uma carnificina, basicamente. Começa a ter uma situação um pouco muito preocupante. E pacote fala, nossa, é hora de eu chamar. Ele. Gente, Lunga! desculpa, mas é meu personagem preferido do filme. Muito mara. Ele aparece pouco, né? Quando o Silvério Pereira vem como Lunga, você queria às vezes ver só um filme só sobre o Lunga, sobre a vida do Lunga. Lunga, gente, tá lá numa espécie de Mad Max. Super, né? Super Mad Max, numa distopia ali, no outro mundo, perto de Bacurau, numa torre, vivendo com os amigos. Uma barragem desativada, porque a água tá escassa. Cara, lembrou muita coisa. Lembrou meio que Iraque. Lembra também dele ser um exilado político, dele tá sendo procurado. Então, por isso que ele tá se escondendo ali. E o pacote chega lá e fala, cara, seu primo morreu. E aí, gente, desce Lunga. Quando você vê Lunga, meu Deus, como é maravilhoso. Você fala assim, É muito bom, em época de líderes fascistas, você ver que a salvação vem de um queer. cara do povo líder queer. Um líder que tem um lance do cangaço com ele, de violência, de... sem camisa, de unha pintada. De unha pintada. Não, ele é chamado pra meio que cuidar da cidade com todos os amigos dele, que inclusive tem o Valmir do Coco, o Bidé. E tem esses outros amigos, tem o Lunga, que você fica, cara, mas quem é esse? Qual a história dele? E você fica, quem é esse cara? Ele parece um pouco ali que saiu de um... É como se o Lunga tivesse vivido numa FEBEM, porque ele tem toda uma herança, assim, de violência, de saber se portar, de estar sempre armado, de ser muito duro, de ser queer, que eu não vou nem falar que não é no gender, é mais uma vibe queer, que até em críticas muito hétero, a galera não soube usar o termo queer. O próprio Kleber Mendonça, em entrevista pra Folha, falou, Lunga é queer, é esse herói queer, e os héteros lá falam, não é? Esse personagem LGBT. Quando ele chega em Bacurau, gente, que ele vai lá, quando ele chega, ele muda o look. Ai, mano. Ele põe um aplique, você não lembra? Ele chega com cabelo. Pretão, é verdade. E ele chega assim, na hora que ele chega em Bacurau, você vê que ele se montou pra ir pra Bacurau. Tem esse lance da montação. O próprio Silvério Pereira é drag, né? É um ator que é drag. Foi pra Cannes de montadíssimo. montadérrimo, maravilhoso. Assim.
incrível. Então, Lunga traz isso. Na hora que ele chega em Bacurau e fala, vamos ali proteger meu povo. Bem faroeste, filmando de baixo pra cima, ele aparecendo, todo mundo… Uau! Muito bom. O Pacote, que era um assassino de aluguel, incomoda menos do que o Lunga. Sim. Puramente pela identidade, pelo visual. É claro, é pelo visual queer. E eu acho muito forte uma frase que ele fala… Quando o Pacote vai buscar ele na represa, que ele fala, eu não tô cansado, eu tô com fome. Nossa. E eu acho que isso carrega muito o simbolismo Cara. do que todas aquelas pessoas significam, sabe? É pra pegar em arma? É pra pegar um facão? Vambora! Mas eu tô a fim de comer, sabe? preciso comer. Preciso comer. Bom, temos o prefeito da cidade. Nossa, aquilo ali… Que é incrível, é um personagem que representa de fato um prefeito da cidade do interior. Um cara que abusa, um cara que não considera o outro como humano mesmo. Herdeiro de uma capitania hereditária. É uma coisa que o Kleber adora mostrar, né? O coronelismo. Coronelismo. Kleber, ele traz muito isso nos filmes, esse coronelismo, essa herança. Esses não só acordos financeira, mas esses acordos seculares políticos que tem no Brasil históricos, profundo. né? Históricos. Porque é um deputado, aí vira senador e o filho dele vira deputado. Opa, né? E no Nordeste isso é muito forte. Muito forte, né? Essas pessoas, quem tem mais é porque realmente o bisavô tinha uma fazenda ali que embaixo do tapume dormia escravo preso. E aí essa pessoa continua rica e continua dona da cidade. Outra coisa muito importante do prefeito, ele desconta toda a frustração dele de não ter o apoio da cidade na puta. Na prostituta da cidade. Ele leva ela quase que à força. É a força. É a força. É a força que ela não tem a escolha de não ir. Ela não tem a escolha de não ir, porque ela não queria ir. Como? Se eu não for, eu morro. Tenho que ir. E a cidade sofre. Mas é a vida. cerejinha dessa Banana Split, quando eles chegando com o caminhão de livro. Aquilo ali… Despejando, gente. Ai, aquilo é perfeito. Isso. Uma grande crítica foi sobre a violência que Bacurau instiga. O público vibra quando cabeças rolam. Não vamos falar de quem. E aí eu falo, gente, mas é isso. E a violência do prefeito? E o livro Despejado? São coisas que foram naturalizadas pra gente, né? E os forasteiros? De fato, o público vibra porque rola uma revanche, rola uma esperança do tipo… E não é nem você só claramente, isso, né? você escolhe um lado do filme uma hora. É porque não escolher soa quase como um mau caratismo. Porque você Total. querer comparar a resposta do O que oprimido… fazem, o que eles chegam ali, porque tem esses gringos, a né? violência do opressor não é justo, gente. Não é. Rola uma revanche que eu considero muito bonita porque vem de uma herança do cangaço, que eu acho que é muito massa nesse filme. Essa herança ali nordestina, essa herança… O próprio museu ali de Bacurau é um museu da história do cangaço da cidade, que já teve uma guerra ali e já foi vencida. Você não acha que o museu… A cidade inteira insiste pros motoqueiros entrarem no museu. Você não acha que aquilo ali já aconteceu? Aquela mesma situação já aconteceu? O pai daquele prefeito já não mandou uma outra expedição pode de ser. gringos. Você entende? Entendo. Eu Eu acho que tem isso, aquilo mas ali tem um já lance do tipo aconteceu. assim, se liga com quem vocês estão lidando. É exato. É por Porque isso a gente também não conhece o museu. A gente vai conhecer o museu já depois desse plot twist. Você fala, tá. E você vê a história do cangaço mesmo. Que é uma história que a gente desconhece, que é o que a Karine falou. A história que a gente estudou na escola é uma história ridícula. Agora, se a gente for estudar sobre o cangaço, a gente vai entender sobre realmente a luta política de resistência do Brasil. Tem histórias de luta no cangaço só de mulheres. É sensacional, mas é desconhecido, porque a gente estuda a história da branquitude, né? Existem críticas a Bacurau? Existem. Mas como tudo, Como né? tudo, mas Nada… o filme traz elementos. Ele traz muitos elementos. Existe uma crítica de que não aprofunda? Pode ser que não. Mas eu acho que talvez é isso. Se fosse aprofundar, ia virar outro filme. Crítica, né? Vamos lá. Termômetro de sucesso. Bacurau foi aplaudido por 7 minutos. 7 na minutos, sessão. merecido. Aplaudido de pé por 7 minutos. Mas a gente vai dar meio minuto ou 2 palminhas, 3 segundinhos de palmas. Para quê em Bacurau, Ellen? É o flop, né? O famoso flop. Tem um grande flop no filme, a gente precisa comentar. O que eu não gostei mesmo foi do elenco americano. I'm so sorry. Bem difícil. Não gostei do elenco americano, achei uma interpretação ruim. Eu estudei… a escola de atuação que eu estudei é americana, né? O Actor Studio e tal. Aí você estuda vários Chekhov, mais, não sei o quê. E eu consegui entender, porque eu já vi filmes americanos com esse tipo de atuação. Eu entendi o que eles escolheram ali.
Só que é isso, destoa muito. O que o Tomás falou aqui hoje? De ter, entre aspas, não atores no filme. Essas pessoas que trazem a verdade no olhar. Essa presença. Eu acho que esses atores ficam muito preocupados na verdade do personagem, em serem o personagem, que vem com uma intensidade completamente estoante. Os instrumentos deles não fizeram parte da orquestra. Da orquestra. Porque não tem nada a ver com o trabalho do ator brasileiro. Não o ator tem. brasileiro não faz aquilo. E o ator brasileiro é muito interdisciplinar, né? Aquele elenco todo me incomodou. Todo. Acho que é bom também porque existe um incômodo por eles serem os personagens que são, né? Existe esse incômodo de fato, só que não é sobre isso. A gente tem muito vilão, que é é um grande vilão, mas você fala, nossa, mas essa atuação, Meryl Streep é uma rainha pra mostrar isso pra gente, que ela fazendo uma vilã, você fala, meu Deus, que atuação é essa? E eu achei todo o elenco americano muito destoante, não gostei, achei o que eles escolheram pros personagens ruim. Tem um lance muito bom dessa distopia que o filme traz, passando na televisão, na execução no Anhangabaú hoje, 14 horas. Execuções em praça pública, que você fica, caralho. Não é isso, é né? só O Crivella nessa hoje cidade. tá ali tirando uns quadrinhos. Daqui a pouco a gente vai ter uma execução. Tempos de treva. A gente tá tendo edital de filme LGBT cancelado. A gente tá com o risco da indústria. O Kleber Mendonça e o Juliano deram essa entrevista, inclusive, pra Carta Capital. Falaram muito sobre a indústria do cinema, o tanto que ela gera empregos, o tanto que ela é importante. E a gente correndo o risco de uma construção aí de 15 anos do cinema brasileiro pra cá, a gente tá jogando ela fora. Eu saí do filme com vontade de pegarem armas. Eu vi que você falou isso. Real. Assim, eu não me imagino, mas saí achando que essa era a única solução. E achei um pouco o elenco infantil meio um pouco jogado. Eu achei que poderia ter um preparo mais legal. E as crianças são ótimos atores e atrizes. E às vezes, talvez o cinema brasileiro esqueça um pouco disso, deixe isso de lado. Põe lá, filma. Eu achei meio jogado de lado o elenco infantil. Pontos altos. Pontos altos. Vou dar um ponto alto, então. De novo, trilha sonora. Kleber e Juliano sempre fazem uma trilha sonora muito chique. É isso, é isso. O filme é no meio do sertão. Muito bem pensado. Todo mundo tá suado o tempo inteiro, de uma coisa mais visual, sabe? Sim. Sangue, cabeça cortada. E mesmo assim, é tudo muito… Tem muita classe pra falar isso. Eu prefiro não me referir americanamente, porque tem muita gente falando, né? No YouTube, Tarantino, Bacurau, Faroeste, Bacurau. Eu acho um filme muito brasileiro. Eles trouxeram ali um jeito de resistir e de lutar com a herança do cangaço. A herança ali, você viu, de tortura, que tem um lance ali no final, das armas do cangaço, do facão. Porque é isso, gente. Se vocês acham que a luta ali no cangaço foi limpinha, era isso, era sobre cabeças. Você matava uma pessoa e você exibia uma cabeça que você matou. Então eu acho que ele traz uma cultura ancestral de resistência. E também ele traz analogias muito fortes. Por exemplo, o extermínio, né, da população negra. Então acho que isso é o grande ponto alto do filme. Vamos fazer o Queimando o Giro? Queimando o Giro? Queimando o Giro. Minha dica é pra gente conhecer outras figuras do Brasil, pra gente se inspirar e quem sabe virar um longuinha daqui a alguns anos. É o livro Gay e Revolucionário. Ele conta a história do Herbert Daniel. Herbert Daniel era um amigo íntimo de Dona Dilma Rousseff. Ele foi um dos fundadores do PV, Partido Verde, antes do PV dar essa guinada esquisita que ele deu hoje em dia. Ele foi da luta armada, ele foi exilado. Ele era uma bicha que dizia que a esquerda não sabia lidar com os homossexuais. Por isso que ele meio que se desgrudou do PT na época da ditadura e foi fundar o PV, porque ele acreditava que uma esquerda de verdade só podia partir de uma junção de direitos humanos com feminismo e respeito ecológico. O PV era pra ser uma mara, mas aí virou esse negócio aí. Mas esse livro é muito mara, é Revolucionário e Gay, do James N. Green. Tem o prefácio escrito pelo Jean Willis. É uma mara. Incrível. Muito bom. A última dica é o livro Que Será, do Jean Willis. Recebi, obrigada, Jean. Tô com muita saudade de você, tomara que você volte. Ou não, ou fica aí, a gente vai te visitar. Querido, não volte. Cuida da sua cabeça. Se eu pudesse, ficava longe também. Fica aí, vai ser maravilhoso. Vai falar nos lugares como você tá falando. Vai viver sua vida. É isso, gente. É o Que Será, do Jean Willis, que é esse livro aí que ele tá falando sobre esses bastidores ali na política e tudo que aconteceu desde o golpe.
É, menino. É um babado. E o Jean escreve muito bem, né? Pessoal, e se você gostou desse podcast, manda um e-mailzinho pra gente. Esse é o Quem Manda o Filme. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse primeiro episódio super estrelado. Um grande obrigado a Karine Telles e ao Tomás Aquino, que fizeram parte dessa nossa estreia com a gente. Semana que vem a gente está de volta. Eu sou Alexandre Mortágua. Você pode me seguir nas redes sociais como @amortágua. Lindo, gente. O Ale é lindo. E essa voz doce que fala no outro microfone, vocês todos já devem saber, porque ela é muito mais famosa do que eu. Ah, para! Eu sou a Ellen Ramos, @Helmader. E a gente vai criar nosso Instagram também, o @Quem Manda o Filme. Entra lá, vê sobre o nosso primeiro episódio, manda dicas, sugestões, tudo isso. E se você quer dar dinheiro pra gente, manda um e-mail. Isso é uma marca, e se você gostou. E muito obrigado, Vitrine Filmes, aí, por todo esse elenco incrível que você proporcionou a gente entrevistar. O Quem Manda o Filme tá sendo gravado no Estúdios Inova Bra Habitat. Muito obrigada. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem.